Bom dia a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos ao nosso webinar Hot Topics no setor farmacêutico. Esse é um evento que inaugura uma série de encontros promovido pelo Grupo Setorial Multidisciplinar de Indústria Farmacêutica de Tosini Freire Advogados, com o objetivo de discutir temas atuais relevantes relacionados ao setor. Nessa próxima hora, então a gente está começando aqui no horário, vamos terminar em ponto às 10 horas, a gente vai discutir dois temas iniciais: reforma tributária, impactos e oportunidades, e recolhimento de medicamentos, interface com consumerista, regulatório e criminal. Esse grupo aqui, que vocês conseguem ver na tela, é um grupo bastante diverso, de diversas práticas do escritório. Todos os sócios aqui presentes fazem parte do grupo multidisciplinar, e eu queria, então, apresentá-los aqui para Fernanda Pazello, nossa sócia da área tributária, com ênfase em contencioso tributário, a Isadora Fingerman, nossa sócia de penal empresarial, o Marco Torrontegui, sócio de Ciências da Vida, Patrícia Helena Marta, sócia de Contencioso e Consumidor, membro integrante do Comitê Executivo do escritório, coordenadora do nosso Departamento de Inovação, o Think Future. Para quem não conhece, convido a todos para que dê uma passadinha no website para conhecer as iniciativas do nosso programa de inovação, que é bastante reconhecido e premiado. E, por fim, o Ricardo Maiton, nosso sócio da área tributária, com ênfase no consultivo. Eu sou o Guilherme Ribas, sócio da área antitruste concorrencial do escritório. A gente gostaria muito que vocês participassem dessa conversa, então perguntas são muito bem-vindas. Se a gente não conseguir endereçar todas as perguntas durante o bate-papo, que é curto e os temas são muito interessantes, muito assunto para falar, certamente a gente volta a vocês de maneira individual e podemos, inclusive, pegar um gancho para fazer novos encontros. E aí segue um outro convite para vocês, que, por favor, tragam, vocês que são da indústria, estão no dia a dia, que tragam para nós ideias para futuros webinars. Como eu mencionei no início, a ideia é fazer esse bate-papo periodicamente, então sugestões são muito bem-vindas. O material aqui disponível, esse bate-papo, vai ficar no YouTube do escritório, então, para quem perdeu ou quiser passar para algum colega, vai ficar à disposição. Então, sem muitas delongas, a gente vai passar aqui num formato de bate-papo. O primeiro tema que a gente vai abordar, e aí convido a Fernanda e o Ricardo para participarem com mais ênfase, é a reforma tributária, impactos e oportunidades. E a primeira pergunta que eu queria fazer para os dois, que acho que todos nós temos curiosidade, é quais as perspectivas de avanço da reforma, e, de forma resumida, se vocês podem passar para nós os principais impactos para o setor farmacêutico. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado pela audiência aí de quem está nos acompanhando ao vivo. Eu vou fazer uma primeira aproximação aqui do tema da reforma e depois a Fernanda vai falar dos impactos específicos para o setor farmacêutico. O Ribas, você questiona sobre a perspectiva de avanço, né? A gente está trabalhando com a hipótese de que a reforma vai ser aprovada, né? Nosso palpite aqui é certo. E esse palpite vai ser confirmado efetivamente nas próximas 48 horas, porque exatamente no momento em que a gente está realizando esse webinar, a PEC 45, né, a proposta de emenda à Constituição 45, que prevê a introdução da reforma, está sendo discutida na CCJ, no Senado, e já está pautada para ser votada no plenário na data de amanhã, né? Então, entre amanhã e quinta-feira, a perspectiva é de que o Senado vá apreciar a PEC 45. Tá? Então, a gente está trabalhando como algo praticamente certo, né? E o governo sustenta que tem quórum para fazer essa aprovação.
Lembrando que a PEC 45 ela foi aprovada na Câmara em julho passado, nós tivemos audiências nos últimos 4 meses, e então, assim, em termos de cronograma, a ideia é votar a PEC no Senado essa semana. Então, em havendo aprovação, ela retorna para a Câmara para depois ter mais 2 turnos de votação e aí, finalmente, promulgação e publicação, tá? Então, assim, a gente já acredita que, de fato, chegou um momento em que, embora já falemos de reforma há muitos anos, há décadas, né, sempre isso esteve na pauta, a gente chegou no momento em que, de fato, ela vai acontecer. Como nós temos pouco tempo aqui, eu vou tentar adotar um tom até meio jornalístico, né? Quais são os 7 pontos que vocês precisam entender para compreender a reforma? Primeiro, a ideia central da PEC 45 é a reforma da tributação sobre o consumo, né? Então, a ideia é substituir os 5 tributos que a gente tem sobre o consumo no Brasil, quais sejam ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI, por 3 tributos, tá? 3 tributos que seriam o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, e o Imposto Seletivo. Para a nossa conversa aqui, o Imposto Seletivo é menos relevante, né? O Imposto Seletivo é aquele que substitui o IPI e que teria a função de gravar as transações de produção, venda, importação de bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, né? Ou seja, menos relevante para o setor farmacêutico, porque atualmente, por exemplo, os medicamentos não ficam, via de regra, sujeitos ao IPI, e a perspectiva é que a mesma coisa aconteça em relação ao imposto seletivo, ao IS, tá? Então, vamos falar sobre aqueles tributos sobre consumo de fato, né, que é o IBS e a CBS. 7 pontos relevantes para a gente entender aí o que a proposta abarca. Primeiro, legislação unificada, tá? A ideia é que você tenha uma legislação unificada em todo o território nacional, a despeito de se preservar as competências de União, Estados e municípios para definir alíquotas, né? O fato, esse é um ponto super relevante, a gente vai ter uma legislação unificada para esses 2 tributos, CBS e IBS. Segundo ponto, base ampla, né? Hoje nós temos discussões muito acaloradas sobre o que é o conceito de serviço, o que é o conceito de mercadoria e etc., né? Nós temos transações no Brasil que ficam fora do escopo de tributação de um IVA, né? De um tributo sobre consumo, por exemplo, a locação de bens, né? Quem aluga um veículo não paga, essa transação não fica sujeita a nenhum tributo, a nenhum IVA. Então, a ideia é ter uma base ampla, ou seja, gravar as transações, qualquer que seja a sua natureza. Transações envolvendo bens materiais e imateriais, intangíveis, royalties, etc. Terceiro ponto, tributação por fora. Hoje nós temos, especialmente em relação ao ICMS, uma mecânica de grossar, por meio da qual a gente paga o tributo sobre tributo, faz um cálculo por dentro, como a gente chama, do ponto de vista técnico, o que dá pouquíssima transparência para a gente entender qual é o efeito da carga tributária ao longo da cadeia. Então, a ideia é que eu tenho uma tributação por fora, eu defino o valor da transação, aplico a alíquota e esse tributo que foi pago em determinado momento vai sendo repassado via crédito, né, para ter um sistema não cumulativo claro e eu tenho a transparência de qual é a carga tributária final. Quarto ponto, não cumulatividade, ou seja, eu tenho a ideia de crédito amplo, o que eu paguei de tributo numa etapa da cadeia vira crédito para a etapa subsequente. Deveria ser assim para a maioria dos casos, mas não é. Por exemplo, a gente tem um ISS que não funciona assim, a gente tem mecânicas de substituição tributária. É uma situação bastante caótica em termos de, se a gente fosse pensar, nós temos não cumulativo, não dá para deixar de exceções. Então, a ideia é que a gente tenha um sistema unificado com não cumulatividade plena. Quinto ponto, o regime tributário vai ser definido com base no princípio do destino, ou seja, a carga tributária e a alíquota vai ser definida com base no local onde está o consumidor, aquele que adquire o bem ou o serviço, e não mais no local onde está sendo produzido. Se você está produzindo em Goiás, no norte de Minas, no Ceará, pouco importa. O que importa é o mercado consumidor. É a localização do consumidor que vai definir o regime tributário. Sexto ponto, a alíquota. Essa é a grande dúvida das empresas, né? Qual, afinal de contas, vai ser a alíquota? A gente tem falado aí, ouvido as especulações, algo em torno de 25% até 30%, a última sinalização do Ministério da Fazenda, que seria algo
da ordem de 27,5%, essa alíquota unificada, mas o fato é, o conceito é que a gente tenha, a despeito da competência atribuída a estados, municípios e à União, a gente tem uma alíquota padronizada no Brasil todo que deve ser em torno de 27,5%, um pouco mais ou um pouco menos. Tá? E, por fim, o sétimo ponto é em relação à efetiva eficácia da PEC 45. Tá? Se ela for aprovada, como a gente aposta, a ideia é que a gente tenha um regime de transição de 8 anos, tá? Iniciando em 2026. Aqui não dá para a gente entrar no detalhe, mas só para a gente entender o conceito, nós teremos a introdução do IS, do IBS e do CBS ao longo do tempo, e esse período de transição de 8 anos vai fazer com que o governo consiga calibrar a alíquota final. Tá? Então, essa é a ideia. Dito isso, feito esse panorama geral, eu vou passar a palavra para a Fê, para que ela nos fale um pouquinho sobre os impactos específicos para o setor farmacêutico. Oi, obrigada, Maito. Bom dia a todos e a todas. É um prazer tê-los conosco aqui nesse encontro, que será o primeiro de vários. Quando a gente pensa nos impactos da reforma tributária, eu acho que é importante que a gente olhe para o setor e as suas peculiaridades, né? E, a partir desse panorama, consiga entender quais são os pontos de atenção do setor, né, de todos os players que participam aqui dessa cadeia. Então, o primeiro ponto que a gente precisa destacar é que é uma cadeia longa, uma cadeia em que a gente tem tanto a importação de insumos ou a compra de insumos, a fabricação, posteriormente a distribuição, temos a presença das farmácias e, por fim, o consumidor final. Além disso, é um setor que é regulado e que tem seus preços controlados pela CMED. E quando a gente fala especificamente da tributação sobre o consumo, é importante que a gente destaque que, do ponto de vista do IPI, não tem tantos impactos, porque são produtos que normalmente ou são isentos, alíquota zero, ou não tributados, né, que é o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Por outro lado, o PIS/COFINS, a gente tem 3 regimes no setor farmacêutico, que é o que a gente chama de lista positiva, lista negativa e lista neutra. E eu acho que é muito importante, que tem sido muito o contexto da reforma, mostrar que quando a gente está falando aqui do setor farmacêutico, é um setor que tem a ver com a saúde, e que é algo que tem sido colocado ali em primeiro plano, inclusive para trazer um tratamento diferenciado. E aqui, então, eu vou trazer quais são os 5 pontos de impacto na reforma tributária para o setor. Acho que o primeiro deles é o PIS/COFINS, então a gente passa a não ter mais esses 3 regimes de PIS/COFINS, lista positiva, lista negativa e lista neutra. Então, todos os produtos agora, na sua venda, estarão sujeitos a CBS, seria a contribuição de bens e serviços, que o Maito comentou. Além disso, acho que outro ponto importante, a gente não vai ter mais o ICMS-ST, que é aquela sistemática da substituição tributária, que prevê que o industrial ou importador, normalmente, ele já vai antecipar o tributo que ele é devido no final da cadeia. Então, vocês mesmos sabem a questão do convênio 234 de 2017, PMC, PMPF, MVA, então a gente passa a não ter mais isso, né? Então, vai ser tudo sujeito ao IBS e todas as etapas vão ser tributadas pelo IBS. Um ponto de atenção, fim dos benefícios fiscais de ICMS a partir de 2033, é um setor que, como a gente sabe, ele acaba se valendo muito dos benefícios fiscais de ICMS, esteja na construção de suas plantas, que a gente sabe lá em Pernambuco, Santa Catarina, mesmo Fomentar também em Goiás. Então, é um setor que construiu suas plantas muito também baseado na ideia dos benefícios fiscais. E, por fim, acho que é importante destacar que a proposta, ela prevê reduções de alíquota, tanto do IBS quanto para a CBS, para os medicamentos. Então, é importante que o setor fique atento a qual será essa lista, né? Porque terá a reforma tributária, se aprovada, os medicamentos eles estão sujeitos a uma alíquota menor, desde que esteja numa lista a ser definida em lei complementar. Então, é importante que vocês fiquem atentos a isso. Os 2 últimos pontos. É um setor que também tem situação de saldo credor de ICMS. A reforma tributária prevê que as empresas poderão manter os seus saldos credores e utilizá-los até 2032,
e a partir de 2033 vão poder se aproveitar desse acúmulo de crédito de ICMS em 20 anos. Isso é algo que tem sido visto como uma desvantagem dentro da reforma. Hoje vocês, as empresas, podem se aproveitar do seu crédito acumulado no decorrer do tempo, especialmente com as transferências para os fornecedores, e com a reforma tributária vão poder se aproveitar em 20 anos, que é um tempo, obviamente, muito longo. E também, por fim, destacando as compras governamentais. A reforma tributária prevê um regime tributário específico, não sabemos como será, mas com a ideia, inclusive, de não incidência de CBS, manutenção de créditos, quando se trata dessas compras governamentais. Eu acho que são esses os principais pontos da reforma para que o setor fique atento. Obrigado, Fernanda. Maito, continuando aqui nessa linha de recomendações, então, se a reforma for aprovada, quais são as nossas sugestões para as empresas do setor? Olha, Ibas, assim, o que a gente tem visto no nosso dia a dia, né? Qual é a preocupação por ordem de relevância das empresas em relação à perspectiva de aprovação? Acho que a questão mais óbvia é revisão de cláusulas contratuais. Nem todos os contratos que as empresas têm com fornecedores e com clientes contêm cláusulas abrangentes a ponto de contemplar uma mudança tão radical no regime tributário. Tá? Muitos contratos, às vezes, trabalham com a precificação concreta, né? Não, olha, considerando que tem o PIS e COFINS, etc., ICMS. Então, assim, algo que a gente tem sido muito demandado é efetivamente avaliar contratos, né? Contratos com fornecedores, contratos com clientes, para que a gente possa contemplar os efeitos, ainda que a gente não conheça a alíquota, a gente sabe o conceito, né? O arcabouço a gente consegue definir e modelar num contrato. Então, acho que esse é um ponto importante, né? O time que geralmente é o time jurídico das empresas cuida dos contratos, então, especialmente em contratos de médio e longo prazo, é importante já ter esse tema no radar, né? Isso precisa ser modelado e pensado com parte dos contratos. A outra questão que é mais, digamos, abrangente é a própria revisão do modelo de negócio das empresas. O setor farmacêutico ele é cheio de nuances em relação à parte tributária, não só em relação ao ICMS, mas ao PIS e COFINS. Nós temos vários incentivos tributários no Brasil também para imposto de renda. Então, isso acaba definindo a estruturação, a forma como as empresas estruturam os seus modelos de negócio. Vou fazer a minha planta no norte de Minas, vou fazer uma separação entre produção e distribuição em diferentes empresas. Então, coisas desse tipo são muito influenciadas pelo regime tributário. E com a perspectiva de que a gente tem uma mudança, aliás, eu falei do regime de transição de 8 anos, isso é um ponto de crítica, tá? A gente trabalha com a perspectiva de que o Senado diminua isso, tá? Porque a preocupação é um período muito longo para que a gente tenha um efeito concreto da reforma, né? O Brasil precisa ter esse impacto no médio prazo, se possível. Não dá para mudar do dia para a noite, mas a gente precisa encurtar esse prazo. A gente acha que isso vai acontecer. Então, a revisão de modelo de negócio é importante. Faz sentido eu manter a minha cadeia de produção de forma horizontal, vertical, enfim, onde que vai estar localizada a minha empresa, tendo em vista que eu vou ter uma migração para tributação com base no princípio de destino. Eu preciso estar longe do meu mercado consumidor, né? Isso é relevante. Então, esse tema da revisão do modelo de negócio também é uma pauta que a gente tem enfrentado no escritório com bastante frequência. E também em relação a novos investimentos, porque os ciclos de investimento tem que pensar, se você pensar, olha, a empresa vai tomar uma decisão de construir uma planta, né, uma indústria hoje, o processo decisório, a fase de construção, etc., a gente tem que pensar em ciclos de 5, 10, 15 anos para isso acontecer, e certamente terão um impacto da reforma tributária, ainda que tenha um regime de transição bastante longo. Então, não apenas para revisar o modelo de negócio, mas para pensar em como estruturar novos investimentos. Não apenas o investimento interno, mas também em operações de M&A, né? Eu vou comprar aquela empresa, eu vou ter uma mecânica de precificação do negócio que eu estou adquirindo que leva em conta um regime tributário que pode ser alterado. Então, isso também é algo que tem que ser colocado na mesa para definir preço, né? Preço de transação em operações de M&A. E, finalmente, como a Fernanda mencionou, esse tema específico do acúmulo de crédito ICMS. É um problema, uma dor aí do setor farmacêutico.
as empresas, o que a gente tem visto e associado a muitas empresas é alternativas para você conseguir desovar, como a gente fala, né, desovar esse acúmulo de crédito CMS ao longo do tempo, antes que a gente entre num regime novo que comporta algum nível de incerteza que pode fazer com que um crédito, na verdade, acabe não sendo utilizado. Tá? Esses são os principais pontos que a gente tem visto aí, tem assessorado as empresas. Legal, obrigado, Mário, pela atualização. E acho que a gente tem 7 minutos desse primeiro bloco, queria perguntar para vocês dois, pensando no cenário atual, quais são os temas tributários que têm gerado mais debate nos tribunais, com impacto para as empresas do setor farmacêutico? Olha, eu vou começar aqui, depois a gente tem, acho que, 2 temas que são os principais que estão ocupando a maior parte do nosso tempo, né, Fernanda? Certamente são os temas que demandam mais a nossa assessoria, não apenas por conta de dúvidas, mas porque também geram oportunidades, né? O sistema tributário complexo também é repleto de oportunidades. Então, eu nomearia 2 temas. Primeiro, a questão de crédito de PIS e COFINS. Isso é uma pauta de muitos anos, né? Sempre aparece como uma oportunidade de as empresas que eventualmente apliquem o regime tradicional de PIS e COFINS possam reconhecer créditos com base em insumos, em itens que são relevantes, né, essenciais para o seu processo produtivo. O que a gente tem visto com muita frequência são as discussões sobre a possibilidade de as empresas reconhecerem créditos, por exemplo, em gastos que são muito específicos do setor, que cumprimento de os gastos associados ao cumprimento de obrigações regulatórias, né? O Marco está aqui para confirmar o que eu estou dizendo. As empresas gastam muito dinheiro com sistema, com time, com o cumprimento de obrigações regulatórias. O setor não é altamente, mas é regulado, né? Ele não tem uma regulação por exemplo, de concessionárias, né, de serviço público, mas tem uma regulação, sim, e isso implica um gasto. Então, gasto com rastreabilidade de produtos, por exemplo, gastos aduaneiros, gastos com controle de qualidade de medicamentos. Todos esses gastos que são inerentes ao setor farmacêutico são entendidos como essenciais e relevantes para o processo produtivo. Então, a gente tem visto, muitas empresas têm nos acessado para questionar sobre isso. Olha, posso reconhecer um crédito de PIS/COFINS aqui e abater as minhas despesas de PIS/COFINS? Então, a gente tem trabalhado muito esse tema. Outro tema relevante, muitas empresas às vezes não colocam no radar, é os gastos com intangíveis, amortização de intangíveis. Isso, dependendo do segmento aí, do setor onde você está inserido na cadeia de produção de medicamentos, é bastante relevante, né? Então, a amortização de intangível é algo que gera crédito PIS/COFINS e também tem que ser colocado no radar. PIS/COFINS é sempre um tema quente aí em todos os setores, mas no setor farmacêutico em especial. O segundo tema, que ocupou também boa parte do nosso tempo esse ano, sem dúvida, é o tema das subvenções. Tá? Tributação das subvenções para investimento, leia-se, incentivos de ICMS, incentivos fiscais de ICMS. Eu tenho incentivo fiscal de ICMS, isso representa um ganho para mim, entre aspas, um ganho contábil financeiro. Como é que eu trato isso sob a ótica do imposto sobre a renda? Eu preciso pagar o tributo sobre a renda, sobre aquele ganho representado pela subvenção que o Estado me dá, na forma de benefício ICMS. A gente teve várias decisões aí ao longo do ano, né? E eu e a Fernanda, a gente se envolveu muito inclusive em litígios, etc. E eu vou deixar a Fernanda comentar um pouco aí como é que está o status desse tema aí das subvenções. Isso, acho que a ideia aqui é passar a mensagem para o setor, que é importante, inicialmente, que se divida quais são os tipos de benefícios fiscais de ICMS. Porque dentro do setor a gente sabe que existem aqueles benefícios fiscais individuais, em que as empresas elas negociam com os estados, e elas fazem, inclusive, celebram acordos que são chamados de TARI, e a partir dali elas ou constroem suas plantas ou expandem os seus negócios nos estados, mediante contrapartida de ambas as partes, né? Então, seja dos estados, seja com relação à própria empresa, que se compromete a contratar mais gente, ou a desembolsar determinado valor a título de investimento dentro da empresa. Com relação a esses investimentos,
que são subvenção para investimento, que no fundo tem um incentivo fiscal de ICMS por trás, a Lei Complementar 160, ela equiparou e permitiu a exclusão do IRPJ, da CSL, do PIS e da COFINS, com relação a esses valores subvencionados, desde que, para fins de IRPJ e CSL, as empresas utilizem esses valores subvencionados, deixem eles registrados em contas de reserva de incentivos fiscais e não distribuam aos sócios. Justamente essa é a ideia e esse é o conceito de subvenção para investimento. Mas eu acho que o que é importante comentar aqui, e que é uma recomendação para as empresas, é quando nós estamos falando daqueles benefícios fiscais genéricos. No caso de crédito presumido de ICMS, existe uma jurisprudência de primeira e segunda turma do STJ que entende que o crédito presumido de ICMS, ele não é nem renda nem receita. E, além disso, ele não pode ser tributado pela União Federal sob pena de ofensa ao Pacto Federativo. A nossa recomendação tem sido judicializar essa questão, seja para recuperar os últimos 5 anos, seja para discutir essa questão do Pacto Federativo no Judiciário, porque o que a gente tem percebido? Que ainda existe uma instabilidade do Judiciário na medida em que não há um julgamento desse tema na sistemática do recurso repetitivo e, portanto, caso a gente venha a ter uma alteração, existe um risco de modulação de efeitos. Então, hoje tem sido essa nossa recomendação quando a gente fala de crédito presumido de ICMS. Por outro lado, quando a gente fala dos outros benefícios fiscais genéricos, que seria a redução de base, isenção e redução de alíquota, que também tem bastante aí no setor, especialmente por conta do convênio 100, existe a discussão do tema 1182, em que o Superior Tribunal de Justiça ele entendeu que esses valores também não seriam tributados, desde que as empresas observassem as regras do artigo 30, que é justamente a ideia do registro em conta de reserva e também o não distribuir para os seus acionistas. Com relação a esse ponto, a gente também tem sugerido judicializar por conta da discussão do Pacto Federativo e porque a gente ainda não tem uma definição do tema. O tema 1182, ele tem 5 embargos de declaração e é bem possível que vá para o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que seriam essas as recomendações para que as empresas do setor fiquem atentas, seja para judicializar, seja para entender qual seria a melhor tomada de decisão quando se fala na tributação de subvenção para investimento e desses incentivos fiscais. O Ribas, eu acho que são esses os pontos para a gente finalizar. Tá bom. Você tem para 2024, então, se você puder falar em 30 segundos, quais que seriam os seus hot topics para o próximo ano? Bom, para 2024, eu diria que seria justamente essa questão da subvenção para investimento, para que as empresas entendam o que elas podem olhar para trás e buscar, seja aí uma oportunidade tributária de não tributação. Com relação a janeiro de 2024 para frente, o que nós temos? Uma medida provisória, que é a 1185, que caso ela seja convertida em lei, e que já é objeto, inclusive, de um projeto de lei, o que pode acontecer é que toda essa discussão de subvenção ela vai para um outro patamar. A gente passa a não ter mais essa discussão de não tributação. Todos esses valores passam a ser tributados pela legislação nova, caso ela seja aprovada, e as empresas teriam direito a um crédito fiscal. Então, acho que no ano que vem a gente vai precisar olhar para essa nova legislação para entender qual vai ser o melhor cenário para cada uma das empresas, cada uma tem a sua situação específica. E só finalizando, a DC 49, que é a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. Recentemente foi publicado um convênio que trata justamente da manutenção do crédito na transferência. A gente sabe que as empresas do setor, elas lidam com filiais, elas acabam transferindo bastante mercadoria, então para 2024 vai ser um tema muito relevante, inclusive na reestruturação dos modelos de negócio. Obrigado, Fernanda, pela rápida resposta. Quem tiver alguma dúvida, alguma consideração, pode jogar aqui no chat, a gente tenta colocar aqui dentro, e como eu disse no começo, se não der tempo, a gente volta a vocês individualmente, nenhuma pergunta deixará de ser atendida aqui pelo nosso time.
Passando aqui para o segundo bloco, a gente tem o tema do recolhimento de medicamentos, né? Então, a gente vai tratar ainda a interface com o direito do consumidor, regulação e direito penal. Então, convidando aí o Marco, a Patrícia e a Isadora para bater esse papo com a gente aqui nos próximos 27 minutos disponíveis, né? Então, Marco, começando com você, né? O recolhimento de produtos regulados pela Anvisa tem regras bastante específicas. Quais são os principais pontos de atenção que as empresas devem ter nesse tema? Bom dia, Ribas. Bom dia a todos, meus colegas aqui. Bom, Ribas, indo direto ao ponto aí da sua pergunta, o principal ponto de atenção para as farmacêuticas é a necessidade de olhar para o recolhimento de uma forma transversal e não apenas encastelado nos seus departamentos regulatórios. Acho que esse é um diferencial aqui na nossa prática do Tosini e é algo que a gente vê como um ponto até de certo risco para as empresas, às vezes, de olharem para o tema do recolhimento apenas sob o viés da regulação sanitária, sendo que é um assunto que deve, desde o primeiro minuto dentro da companhia, ser abordado de forma multidisciplinar. Veja, a Anvisa ela é muito ciosa da ideia de gestão do risco. Portanto, ela aceita o risco. A Anvisa trabalha com o risco. A própria ideia de evento adverso, de efeito colateral previsto em bula, mostra que o risco faz parte do jogo, faz parte da vida, né? Agora, a depender da situação, cruzam-se determinadas linhas e passa a ser necessário algum tipo de medida mais drástica, digamos assim. E aí a gente entra nessa esfera do que seja o recall. E a depender da categoria sanitária do produto, a Anvisa cria regras diferentes. Então, uma rápida pincelada aqui. Por exemplo, se nós olharmos para a regulação de saneantes e cosméticos, não identificamos um procedimento específico para recolhimento, mas ele é uma obrigação lá nas normas de boas práticas de fabricação e a empresa tem que ter seus protocolos internos sobre como lidar com isso. Se nós passarmos para uma categoria de produtos para a saúde, existe um conceito mais amplo de ação de campo, que pode ou não envolver um recall. Com relação a alimentos, existe procedimento de recall, mas sem a gradação de riscos sanitários. E aí, em medicamentos, talvez a baliza regulatória mais alta, e vou me deter um pouco mais aqui para falar da RDC 625 de 2022, que estabelece 3 classes de risco à saúde, que vão conversar de uma maneira muito interessante com a norma consumerista e depois também com o eventual impacto criminal. Veja, a primeira classe 1 de risco à saúde, segundo a Anvisa, é quando há alta probabilidade de um desvio de qualidade causar o risco à saúde do consumidor do medicamento. Então, com consequência possível de morte ou de uma ameaça à saúde e danos permanentes. Então, isso é uma alta probabilidade de morte ou danos permanentes. A classe 2 é quando existe uma alta probabilidade de um agravo temporário à saúde reversível por tratamento. E depois temos a classe 3, com baixa probabilidade de consequências adversas à saúde. Trocando em miúdos, essas são as classes de risco no recall de medicamentos. E aí a norma da Anvisa diz que o recolhimento será obrigatoriamente implementado pelas empresas nas hipóteses 1 e 2, de alta probabilidade de risco à saúde. E isso é muito, muito importante, porque não quer dizer que na classe 3 não haverá um recolhimento também, porque algo que é cada vez mais importante no ambiente regulado é o compliance regulatório e a conversa com a norma do consumidor, que vai trazer um conceito distinto, como a Patrícia abordará nos próximos minutos. E por que isso é tão importante? Por 2 razões. Primeiro, porque o recolhimento ele pode ser determinado pela Anvisa a qualquer momento, independentemente da classe de risco, se houver um risco iminente. Então, mesmo numa situação de classe 3, a Anvisa pode determinar o recolhimento. E, além disso, porque o corte para que se faça um recall perante a Anvisa é haver indícios suficientes ou comprovação de um desvio de qualidade ou quando o registro sanitário do produto foi cancelado por uma questão de segurança e eficácia. Então, quando a gente junta essas regras todas, a gente vê como a boa prática é que a Anvisa seja informada mesmo na classe 3, que as empresas tenham essa transparência e se protejam, até para que a Anvisa confirme se é classe 3, porque uma coisa é a empresa fazer sua análise de risco e outra coisa é a resposta que a Anvisa dará, concordando ou não com aquela classificação 13. Então, a resposta para essa pergunta é as empresas devem ter um olhar multidisciplinar, Ribas.
Obrigado, Marco. E tem alguma agenda específica da Anvisa com relação ao setor farmacêutico que mereça atenção Ótima das empresas? essa questão. Tem sim. A meu ver, o que está assim no hot topic, como diz o nosso evento aqui, é a cultura do reliance, né? A cultura da confiança. A Anvisa, por muito tempo, foi muito focada no pré-mercado, aprovar e analisar detalhadamente todos os requisitos antes de aquele produto ou aquele medicamento, no caso do nossa conversa agora, daquele medicamento entrar no mercado. Mas desde a pandemia, a realidade se impôs e a Anvisa precisou tomar decisões muito rápidas e, para isso, ela precisou confiar em agências regulatórias de outros países. Então, perceba que a harmonização de regulamentos sanitários é algo antigo, existe há muito tempo. Mas o que a gente fala agora, no pós-pandemia, é de uma cultura de confiança em agências regulatórias estrangeiras. E desde o ano passado, principalmente, a Anvisa tem sistematizado toda uma série de regulamentos e alguns já aprovados, outros em consulta pública já terminada, como o caso de produtos para a saúde, mas o de medicamentos, um importante regulamento de reliance de medicamentos já foi aprovado no ano passado, diz o seguinte: em determinadas condições, a Anvisa vai adotar o que ela chama de procedimentos otimizados de análise. Então, ela aprova mais rápido a entrada do produto no mercado, com base em avaliações de autoridades reguladoras estrangeiras equivalentes. Então, essa é uma outra palavra-chave no vocabulário da Anvisa contemporâneo, que é a autoridade reguladora estrangeira equivalente. É a par da Anvisa, na qual a Anvisa deposita confiança. Por isso a gente fala dessa muito mais uma mudança de cultura regulatória. E aí, no bojo dessa mudança de cultura regulatória, vai vir muita regra que vai facilitar a entrada do produto no mercado. Por que isso é importante quando a gente fala de recall? Porque aumentará muito a responsabilidade das empresas naquelas situações de recall tardio ou de não recall, quando deveria ter havido o recolhimento, e vai tornar ainda mais relevante a resposta à primeira pergunta, ou seja, uma vez que uma cultura de reliance se aplique, as empresas têm que estar muito mais atentas para as consequências de não olhar para o assunto também da perspectiva consumerista e também da perspectiva criminal. Obrigado, Marco. Acho que, pegando aqui o gancho, então, do que está acontecendo na Senacon, né? Então, Patrícia, o Marco falou que existem, né, regulamentos diversos na Anvisa e da Secretaria Nacional do Consumidor sobre o recolhimento de produtos. Como que a Senacon se posiciona a respeito do assunto e que orientações práticas que a gente pode passar para os nossos clientes sobre esses aspectos, né, especialmente diante dessa complexidade aí de dupla regulação? Obrigada, Ribas. Bom dia a todas, bom dia a todos. Só para situar todos que estão nos ouvindo, quem é a Senacon? Né? A Senacon é a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, e é o órgão que tem por função coordenar todo o sistema de defesa do consumidor no Brasil. É um sistema complexo, é um sistema descentralizado, é um sistema que engloba mais de 5.000 autoridades. Então, todas as autoridades federais, estaduais e municipais, cujo objetivo é a proteção e defesa do consumidor, pertencem a esse sistema, todos os ministérios públicos de defesa do consumidor, igualmente, defensorias públicas, idem. Então, a Senacon, ela tem essa função de coordenação desse sistema, e quando a gente fala de recall de produtos, qualquer que seja o produto, a Senacon tem um papel bastante importante e é o órgão de interface das empresas na condução dessas campanhas de chamamento. Do ponto de vista de direito do consumidor, o recolhimento de produtos é regido pelo Código de Defesa do Consumidor e detalhado por uma portaria do Ministério da Justiça, a portaria 618 de 2019. O que o Código de Defesa do Consumidor diz? Ele diz o básico, ele diz uma regra geral. Toda vez que um produto colocado no mercado de consumo, qualquer que seja ele, causar risco à saúde ou segurança do consumidor, é preciso fazer uma campanha de chamamento
sob a ótica do direito do consumidor. A portaria de 2019 é uma portaria moderna que veio atualizar a regra, a forma de se fazer esse chamamento. Quando o Marco disse a Anvisa aceita risco, a Anvisa é ciosa de risco e ela consegue trabalhar na existência de risco, isso nos chama muito a atenção do ponto de vista de direito do consumidor, e aqui a primeira complexidade que a gente enfrenta quando a gente fala de medicamentos é porque, no âmbito do consumidor, a Senacom não aceita risco. Não há gradação de risco. Toda vez que o produto causar risco à saúde ou segurança, é preciso fazer a campanha de chamamento. Essa é a letra fria da lei. Ah, Patrícia, mas o meu caso, o risco é 0,001% de chance de ocorrer. Não importa. Para a Senacom, nessa análise mais fria da lei, é preciso fazer a campanha de chamamento. Significa que todo risco, ainda que remotíssimo, gera uma campanha de recall, um chamamento, um recolhimento de produtos? Não significa. E acho que essa como o Marco colocou, essa é o diferencial que nós temos e como a gente consegue, analisando de forma absolutamente profunda e detalhada cada caso especificamente, tanto do ponto de vista regulatório, ponto de vista de direito do consumidor, e sempre com essa preocupação criminal também, porque a Isadora vai trazer essas consequências criminais do não recolhimento. A gente consegue encontrar caminhos importantes de diálogo com a Senacom. A Senacom é um órgão muito aberto ao diálogo, à cooperação, à criação de relações de confiança com as empresas, assim como a Anvisa o é, como o Marco colocou. Então, alguns pontos de atenção nesse sentido: a ausência de gradação de risco, sob a ótica de direito do consumidor. Em relação ao detalhamento do chamamento, do recolhimento, a Anvisa tem regras diferentes da portaria 618 da Senacom. Uma dessas diferenças é em relação ao aviso que vai para o mercado de consumo. A Anvisa, com base na sua regulamentação, ela exige uma aprovação prévia desse comunicado ao mercado de consumo. Para a Senacom é o oposto, a empresa faz o seu comunicado sem qualquer aprovação prévia da Senacom. Se a Senacom entender que o comunicado foi irregular, que faltou informação, então ela pede o complemento e a republicação desse comunicado. O Marco também comentou a importância de se entender o que está acontecendo no exterior, em outras jurisdições, com outras agências. O mesmo raciocínio vale para a Senacom. A Senacom tem protocolos de cooperação com diversos organismos internacionais, especialmente quando nós tratamos de recall. A Senacom também é bem atenta ao que ocorre em outras jurisdições. E, por fim, a Senacom tem um protocolo de cooperação diretamente com a Anvisa para junção de esforços no que toca à segurança de produtos regulados pela agência. É o Acordo de Cooperação 4 de 2019. Esse acordo foi feito porque, em 2019, no levantamento que a Senacom fez, recall de medicamentos era o vice-campeão de recalls no Brasil. Em primeiro lugar é sempre a indústria automotiva, essa é a tradição do nosso país, mas medicamentos, em 2019, nesse levantamento que foi feito, veio em segundo lugar. Então, dada a importância do tema, dada a relevância do número de unidades afetadas por recolhimentos no Brasil, nós temos, em 20 anos, que foi desde 2002, né, praticamente, que a Senacom começa a computar esses dados, nós já temos mais de 600 milhões de unidades de medicamentos recolhidas no Brasil. Então, os números são superlativos, os números impressionam, e há esse acordo de cooperação justamente para ver esse diálogo entre as duas autoridades diante dessa aparente complexidade aí do tema e da dualidade de regulação. Patrícia, deixa eu aproveitar e pegar um outro gancho. Obrigado aí pela super explicação. A Anvisa tem se preocupado muito com marketplaces, né?
a gente tem visto, então, ela se posicionar firmemente, dizendo que as empresas precisam ter programas de governança, de compliance em relação à venda de produtos nesses ambientes. Tem algum ponto de atenção para o setor farmacêutico? A Senacom também tem prestado bastante atenção no tema. Em outubro agora, o Ministério da Justiça, mais o Ministério da Saúde, mais a AGU, mais CGU, lançaram um programa que envolve o setor farmacêutico, ainda que indiretamente. É um programa que se chama Saúde e Consciência. Ele objetiva tirar desinformação sobre medicamentos que circula no Brasil como um todo. Este programa não afeta diretamente a indústria farmacêutica nesse momento, mas é um ponto de atenção, é um ponto especialmente atual da pauta da Senacom, como as empresas que atuam online na compra e venda de serviços e produtos ao mercado de consumo se posicionam. Os marketplaces respeitados, idôneos, todos eles têm regras muito claras, muito sérias, com um enforcement muito robusto sobre venda de produtos regulados em suas plataformas. Essa demonstração, né, a demonstração de todo esse compliance regulatório, de todo esse enforcement, é algo muito importante de se trazer para as autoridades. Sempre que há algum questionamento, a gente tem tido muito sucesso nessa união de esforços entre as empresas de tecnologia, as plataformas digitais e as autoridades para combater o ilícito. O ilícito não beneficia nenhuma plataforma digital, muito pelo contrário. E a atenção a medicamentos controlados, regulados, vendidos em plataformas digitais, é pauta presente na Senacom, mas com essa abertura de diálogo e com essa possibilidade de demonstração de tudo que os marketplaces fazem de forma muito séria, muito prudente, muito cautelosa. Em relação a isso, um único comentário final. Muitas vezes os nossos clientes nos trazem essa preocupação com frequência, né, Marco? Eu devo fazer um recall, achei um medicamento falso meu vendido em um marketplace. Eu devo fazer um recall desse medicamento? Eu devo recolher esse medicamento do mercado? É uma situação que precisa ser avaliada com cautela, depender das circunstâncias do caso concreto, mas em um primeiro momento, o nosso entendimento é que não é caso de recall, na forma da lei, na forma da regulamentação da Anvisa, da Senacom, mas não significa dizer que a empresa deve ficar de braços cruzados. Há uma série aí de medidas que devem ser feitas pela indústria farmacêutica para combater esse ilícito e para evitar prejuízos ao mercado de consumo. Obrigado, Patrícia, super claro. Isadora, indo aqui acrescentando mais uma camada de complexidade, né? Então, o Marco e a Patrícia falaram sobre os aspectos regulatórios do recolhimento de produtos pela Anvisa e pela Senacom. Em que momento que a determinação de recolhimento de produtos regulados passa a ser também um problema criminal? Obrigada, Ribas. Bom, não por coincidência, o criminal sempre fica por último para falar nesses eventos, porque na vida real também o criminal é a fase derradeira aí no problema relacionado aos produtos regulados e o recolhimento deles. Então, a gente, como o Marco disse, a gente trabalha bastante em parceria, e o que a gente tem observado, Ribas, cada vez mais é uma atuação bem proativa das polícias, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal. Então, o que a gente tem visto? No momento em que a Anvisa publica seus despachos determinando o recolhimento de produtos no Diário Oficial, as polícias têm aumentado o costume de acompanhar essa publicação no Diário Oficial e ativamente iniciar a investigação de condutas que podem ter um potencial criminoso para além do ilícito administrativo regulatório, e aí iniciar uma investigação. O que pode ser isso? Pode ser desde a instauração de um inquérito policial de imediato, então ver ali um despacho publicado no Diário Oficial apontando para uma determinação de recolhimento de um produto com potencial nocivo, impróprio para o consumo ou não, e aí a gente vai ver algumas diferenças em relação à tipificação criminal daqui a alguns minutos,
e aí instaura de cara um inquérito policial que vai investigar essa conduta nos autos, ou o que é mais comum, e a gente tem visto com alguns clientes, é a chamada ordem de serviço. Então, a polícia ainda não instaura inquérito policial, mas vai buscar diligências preliminares para buscar evidências que subsidiem a instauração de uma investigação criminal. E aí são diligências presenciais, então não é raro investigadores de polícia aparecerem na sede da empresa, do local de distribuição, do laboratório, da indústria farmacêutica, procurando informações sobre esses produtos, procurando documentos para recolher essas evidências e decidir o que fazer com isso. E a nossa orientação é aquela bem tradicional, né? Desde o minuto do recebimento dessa primeira autoridade, é importante a gente estar treinado para receber a autoridade sempre, então não é o momento para prestar informações voluntariamente, prestar depoimentos informais ali na sede da empresa, é receber a intimação, é receber a autoridade, dizer que o advogado criminalista entra em contato, assim que se inteirar dos fatos, mas evitar dar depoimentos informais para essas autoridades nesse primeiro momento. E aí eu até já emendo, Ribas, imagino que você vai perguntar quem vai ser investigado, né? Porque sempre... por quais crimes, né? E por quais crimes, que é sempre a preocupação. A primeira pergunta é bem mais simples de ser endereçada, porque, como vocês já sabem, no direito penal brasileiro não tem a responsabilidade penal da pessoa jurídica, então, com exceção dos crimes ambientais, em todos os outros, quem vai ser investigado são pessoas físicas, indivíduos relacionados àquela eventual prática criminosa. Lembrando que também não temos a responsabilidade objetiva, então não é o simples fato de alguém ser diretor de uma empresa, ser o gerente de produção, ser responsável ali, representante legal, que vai gerar uma responsabilidade, uma possibilidade de responsabilidade criminal. Tem que ter um vínculo subjetivo com a conduta investigada. Mas esse vínculo ele pode ser doloso, quer dizer, aquela vontade direta de engajar numa conduta de comercialização de um produto eventualmente nocivo, impróprio para o consumo, ou culposo, ou deixar de ter os cuidados mínimos necessários para evitar que aquela comercialização aconteça. E aí vejam que eu estou trazendo até conceitos de omissão, que é o que a gente tem cada vez visto mais na esfera criminal, né? A omissão imprópria, crimes que não são originalmente previstos na condição de omissiva, mas que a gente chama de omissão imprópria, aquelas pessoas que dentro da empresa, dentro da atividade empresarial, teria sob sua responsabilidade, sob seu mandato, a possibilidade de impedir que resultados eventualmente criminosos aconteçam e nada faz para impedir. Por exemplo, não segue com a determinação de recolhimento, de recall, numa situação em que deveria acontecer o recall, é um exemplo clássico. E aí, fazendo um pouco coro ao que a Patrícia falou, no criminal não tem tanto essa diferenciação de graus de nocividade, porque os dois crimes, num primeiro momento que vem à nossa cabeça, são crimes ligados ao direito do consumidor, então tanto os crimes do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, quanto os crimes contra a relação de consumo que estão previstas na Lei 8137, que é a mesma dos crimes tributários, ela tem ali um artigo de crimes contra a relação de consumo, fala de maneira geral a produtos impróprios para o consumo, produtos nocivos, produtos perigosos. Então, são conceitos abertos, sem gradatividade dessa nocividade, que traz uma exposição criminal sempre quando tem uma conduta omissiva. Claro que nós, criminalistas, sempre vamos colocar aquele conceito básico que o direito criminal, né, nesses tipos de artigo, é o que a gente chama de lei penal em branco. Quem vai determinar o que é nocivo, o que é perigoso é a Anvisa, é o órgão regulatório, quem vai dar a gradação. Então, a gente vai sempre sair por aí, olha, mas se a própria Anvisa não considera nocivo o suficiente para um recolhimento, por exemplo, o direito penal menos ainda o deve considerar, porque ele é sempre a última ratio, né, o último momento. Mas, olhando a letra fria da lei, não há essa gradação como não há no caso da Patrícia. Agora, o que preocupa mesmo, usando os meus 2 últimos minutinhos de fala, para além desses crimes contra a relação de consumo, que vale dizer são crimes que exigem perícia, porque quando você fala em produto impróprio para consumo, você fala em produto nocivo, tem que ter uma perícia dizendo isso, né? É um crime que a gente fala que deixa vestígios de acordo com o Código de Processo Penal, então, para ter materialidade do crime, precisa ter um órgão técnico atestando essa nocividade, não basta a polícia dizer isso. Então, essa é uma consideração importante, mas o que é realmente relevante é o temido artigo 273 do Código Penal, né, Marco? E esse é realmente um espaço
de bastante exposição criminal na indústria farmacêutica como um todo, inclusive cosméticos. É um artigo repleto de inconstitucionalidades, na minha visão, bastante aberto, primeiro porque ele é um artigo que prevê crime de perigo abstrato, então ele não prevê dano material à saúde humana, é um perigo abstrato, então nem é um perigo concreto de que algo possa acontecer, e ele traz ali uma pena altíssima, por incrível que pareça, maior até que do homicídio no Código Penal, de 10 a 15 anos, e aí traz no seu caput, na parte principal, a falsificação, a adulteração de medicamentos, cosméticos. Mas o que preocupa mesmo, que gera muito debate na jurisprudência, a gente achou até, me preparando aqui para o bate-papo de hoje, alguns precedentes bem recentes, de outubro, muito interessantes, é o parágrafo 1º B do artigo, que fala da distribuição, da comercialização, da venda de produtos. E aí o artigo para em produtos, ele não qualifica esse produto como falsificado, adulterado, sem registro, sem licença da Anvisa. E aí gera discussões imensas, quer dizer, a mera comercialização de um produto sem registro, sem licença, ou em características diferentes daquela obtida no registro, com propriedades diferentes da descrita no rótulo, pode gerar uma exposição criminal tão grave como um artigo desse. Tradicionalmente a jurisprudência aceitava, e está tendo uma mudança de precedentes, na linha dos precedentes, mostrando, olha, não faz o menor sentido, então a gente tem que ler o caput em harmonia com essa disposição, e só produtos falsificados, adulterados, e aí, em consequência, sem registro, é que poderiam gerar essa exposição criminal, mas ainda é algo bastante controverso, então a comercialização de produtos sem licença ainda traz uma exposição bastante grave do ponto de vista do direito penal. Se esse produto tiver sido importado, ainda a discussão se cabe esse artigo, se é contrabando, porque aí seria um produto proibido para venda em território nacional. Então, aí, meu tempo já está terminando, o recado que eu deixo, porque, enfim, esse artigo gera aí um webinar só para ele, é que é muito relevante sempre essa intersecção, essa multidisciplinariedade, desde o momento regulatório, já olhar para as questões criminais, porque o impacto disso lá na frente pode ser bastante danoso para a empresa. Obrigado, Isadora. Acho que multidisciplinariedade é o nosso lema aqui desse grupo, né? Dedicado à indústria farmacêutica. Nós 6 aqui são alguns dos sócios que participam, a gente tem debates semanais e conversas sobre a indústria, novos temas, e essa é a nossa maneira de atuar em conjunto para melhor atender o cliente. Estamos aqui 10 horas, finalizamos em ponto essa nossa conversa. Eu me senti no Criança Esperança aqui, né, que os sócios foram respondendo as várias perguntas que apareceram por aqui. Espero que todo mundo tenha sido bem atendido. Infelizmente, a gente não pôde colocar no ar as perguntas, porque não deu tempo, mas quem tiver alguma questão, por favor, entre em contato conosco diretamente, vai ser um prazer falar com vocês. Lembrando que esse é o primeiro de uma série de eventos que a gente vai fazer. Contribuam com sugestões que vocês querem ouvir nas mais variadas áreas de atuação do nosso escritório. A gente está à disposição e agradecemos muito a atenção de todos e uma ótima terça-feira. Obrigada, boa terça. Obrigada, até mais. pessoal. Tchau, muito obrigado. Obrigada, um abraço a todos.